Quando envelhecemos, temos uma perda de volume tanto no compartimento de gordura, como uma perda de água e também um enfraquecimento muscular, fazendo com que o nosso corpo transpareça sinais de envelhecimento. Mas é possível hackear esse sistema, mantendo um bom treinamento muscular com exercícios de força, hidratando o corpo com água de forma abundante e ingerindo boas fontes de proteína, para que você mantenha sua vitalidade e seu corpo saudável e jovem por mais tempo.